Você que mora em Ijuí e região, sabia que aqui temos uma distribuidora de TV por assinatura que oferece mais de 320 canais ao vivo direto na sua TV, celular e tablet? Contate-nos e faça a sua assinatura agora da Satplay TV, com uma ampla programação de filmes, esportes, séries, documentários e muito mais, sem antena e sem travar. Assista onde e quando quiser. Entre em contato e ganhe 4 horas de teste grátis. Chama no WhatsApp ou clique no botão abaixo para mais informações. Você está acompanhando a programação da Ijuí Shop TV. Divulgue essa ideia. Olá, tudo bem? Chegamos aqui em mais um episódio do QS Compass, o podcast que explora a inteligência espiritual e o seu impacto na nossa vida pessoal, profissional, no cotidiano de cada um de nós aqui. Neste episódio, nós recebemos aqui, com muita alegria, o Edi Fabrin e a Day Fabrin. O Edi e a Day Fabrin. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast QS Compass. Nós prazer. Agradecemos. Nós agradecemos pelo convite, né, Matheus? E vamos fazer um bate-papo aí bem legal com o pessoal aí. Creio que vai ser bem legal esse episódio aí. Bacana. Eu não consigo falar contigo em italiano nesse episódio aqui agora, né? Então, vai ter que ser em português, né? Sim. Porque eu acho que tu andou falando italiano aí nesses últimos dias, né, Nós tivemos o prazer de estar conhecendo, né? Eu e minha esposa. Para quem não sabe, eu sou atleta da seleção brasileira, né? De Querobel Esporte, que é uma modalidade de peso, né? De levantamento de peso, que é uma modalidade que a gente faz. Eu tô desde 2022 nessa competição, digamos Legal. assim, nesse esporte. E agora esse ano, em junho, de 6 a 9, a gente foi para a Itália, né? Para um campeonato mundial. Bicampeão mundial, né? Glória a Deus, né? A gente conseguiu, né? O ano passado a gente foi para Polônia, onde a gente também conseguiu a consagração de primeiro lugar também lá, né? Muito bom. E esse ano a gente conseguiu novamente, né? Então, deu certo e somos bicampeão, né? Eu digo que não é Que eu, legal, né? É cara. tudo as pessoas que acreditam na gente, né? Sim, Família, esposa, Sim. meu treinador, né? sim. As pessoas que acreditam, meus patrocinadores também, né? Maravilha. Então, tudo É um conjunto, é um né? conjunto, exatamente, Matheus. É um É um- conjunto que agrega a força, né? Então, Eu sempre isso- digo que ninguém faz nada sozinho, Não. né? A gente como se diz, a gente tá sendo uma ferramenta, né? Muito bom. Então, aonde a gente vai, aonde a gente passa, a gente é uma ferramenta. A gente quer ser uma ferramenta por os lugares que a gente passar. É legal. É Ijuí, é o Rio Grande do Sul, Isso, né? exatamente. Que legal, A que gente bacana, né? levar o nome da nossa cidade, o nome do nosso Brasil, né? Sim. Para outros países. Lá nós estávamos entre 33 países Olha só. e 735 atletas. Olha só. Então foi um campeonato grande mesmo, sabe? Foi o maior campeonato mundial de Querobel Esporte, né? Olha só. Então é bem legal, estamos bem felizes, né? Com as Então, mais com as uma vez, conquistas, parabéns, digamos assim, né? Que Obrigado, legal. Matheus, obrigado. Como é que tu chegou a esse esporte? Como é que começou isso na tua vida? Na realidade, eu cheguei no Querobel Esporte através do meu treinador, do Rodrigo, né? Onde ele O Rodrigo compete também, não compete? Sim, ele é o meu treinador aqui hoje na cidade de Juí, é eu e ele, no caso, né? Tá. O time... Ele é atleta da seleção brasileira também, Sim, né? nós somos da seleção Os brasileira. dois, né? Isso. Bacana. E ele tinha uma academia, nessa academia a gente frequentou há vários anos, há mais de 10 anos, né, mano? O cross. O cross, né? Era o cross training que tinha, Tá. né? A G7. Eu me lembro. Isso. eu me Então a gente começou com ele, foi. E em 2022 ele já estava na seleção, competindo e indo para Mundial, aonde me despertou o interesse de ver. A gente participava do cross lá, mas até então não tinha interesse de ver o que era, né? Tipo, de fazer a modalidade. E Até acabei... porque ele pouco treinava durante o cross. A gente É. via muito pouco, né? Porque dele dava aula, né? Então, sim. daí ele treinava depois. E começou a treinar e eu comecei a olhar. E eu disse, vou... E eu digo que eu sempre coloco, né, isso que por um lado é bom e outro não, porque eu sou muito competitivo. E eu disse, comecei a fazer lá, e ele falou, Edi, tu tem um jeito de dar certo no Tem negócio. aptidão. Daí eu disse, tá, então vamos
começar. Começamos na brincadeira. E eu digo, até agora, a gente teve também uma entrevista na rádio, semana agora, segunda. E eu digo, hoje eu não posso mais me considerar como uma pessoa, tipo assim, vou fazer porque de brincadeira. Então hoje eu me considero, né, tipo assim, e eu tenho empresas, né, como eu falei, Sim. que eu represento essas empresas, né? Sim. Então hoje eu sou um atleta Sim. profissional Que de legal. Querobel Esporte, né? Sim. Mas antes das empresas, é um atleta brasileiro, tem compromisso com os brasileiros, né? Verdade, Então, verdade. a gente... Daí comecei a fazer lá com ele lá na academia. E foi indo e deu certo, né? Tá dando certo até hoje, né? Tá aí o resultado, E né? tá aí o resultado, né? Eu digo, né? Com Eu digo, certeza. graças a Deus que a gente tá conseguindo as colocações, os campeonatos, bem legal. Então tá sendo muito bom e essa nossa viagem para a Itália foi também um marco bem legal para nós como casal também, né? Maravilha, com certeza. Tu poder sair com a tua esposa, poder conhecer lugares diferentes, né? Onde a gente não conhecia, né? Então, o ano passado a gente teve essa oportunidade de ir para Polônia e esse ano, agora essa oportunidade de a gente ir para Itália. Que legal. E a Dai, influenciadora digital, né, Dai? Como é isso aí. que tu começou aí nessa... O que te despertou e começou nessa atividade? Então, eu comecei sem nem saber o que era, na verdade. Porque eu trabalho com moda desde muito novinha, né? Sim. Eu desfilava, eu fazia comercial quando era novinha, tive loja. Sim. E tanto em Santa Catarina quanto aqui. E foi bem próximo à pandemia, eu tinha loja. E no intuito de, como eu já tinha trabalhado no comércio, e as minhas clientes chegavam final de semana e diziam assim, daí eu posso usar esse sapato com esse vestido? Me mandavam fotos, né? E aí, foi bem na pandemia, eu pensei assim, mas eu preciso fidelizar mais elas, eu vou trazer mais informação nos meus... Foi recém que começou pra mim a febre do Instagram, porque até então eu tinha o Instagram como um álbum de fotografia familiar. E aí eu comecei a vir nos stories e trazer dicas. E aí eu pedi para um amigo que tinha ótica e disse, viu, eu queria dar umas dicas de qual óculos combina para qual tipo de rosto, enfim, tu me empresta uns óculos? Peguei os óculos e começaram a pedir os óculos para ele. Aí eu pedi sapatos de uma outra loja para trazer também, fazer looks, compor looks. E Só ia atrás do sapato. só que até então, se tu for olhar a idade das influenciadoras aqui, são todas muito mais novas do que eu. Eu ainda não sabia o que era isso. Não sei se na época era blogueirinha, não sei o que era. E aí começaram a me chamar. E eu pensei, gente, mas eu vou ser influenciadora, né? Mas foi de forma muito natural. Fui com a loja para casa na pandemia e quando eu vi, eu estava trabalhando mais na rua com as empresas do que com a loja. E aí a gente decidiu, então, não, já que até aqui a gente não tem nenhuma dívida, a loja tá enxutinha, né? Iniciou a pandemia, não sabia o que ia acontecer, vou começar a trabalhar para as empresas. E deu super certo. Que bacana, né? Ouvindo vocês assim, não tem como a gente dizer assim que... Porque a gente não sabe hoje, não sabe amanhã, né? Sim. Agora me lembro vocês falando assim, me lembrando assim de um versículo bíblico, né? Que nem olhos É o meu viram, versículo. nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou no coração do homem. o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Porque se a gente puxar isso antes, né? E daqui a pouco a gente puxa isso, né? Vamos lá para o início de tudo. Mas a gente, ouvindo assim, já logo nesse princípio de papo aqui, e vai para Polônia, vai para Itália, né? E aí sai de uma situação assim, eu nem me imagino ali, né? Como tu disse, nem sabia o que era ou até como aquilo não era intencional fazer aquilo. Tu sabe que eu olho pra trás, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo, porque a gente vai contar a história, quando eu e o Ed começamos, nós começamos do zero, e a gente foi pra São Paulo e viramos sacoleiro, e aí eu percebo assim que eu tive que voltar pro comércio, tive que ir pra dentro de uma loja, porque a gente não tava conseguindo, só trabalhando com isso. E a clientela que Deus me proporcionou naquela época, que Ele me deu, sabe? São pessoas que hoje ou são meus parceiros, ou que me impulsionam, ou que me indicam para outras pessoas. Os ambientes que eu frequentei, tudo. Eu olho para trás e eu vejo a mão de Deus em tudo. Desenhando o caminho, né? Como é que começou isso na vida de vocês, assim? Vocês vêm de berço cristão? Não vêm de berço cristão? Como é que vocês conheceram a pessoa de Deus, o evangelho, a palavra? Como é que começou assim? Como é que deu o start da fé na vida de vocês? Vocês já estavam casados juntos já? Não. Na realidade, nós começamos
eu era músico, certo? Sim. 12 anos na noite, né? Tocando na noite e até então eu não queria nada de muito sério, digamos Compromisso. assim. Tive relacionamentos já também, né? Passados, relacionamentos duradouros e coisa arada, onde até um ponto deu certo, outro ponto não deu, né? Enfim, são passados, digamos assim, né? E... É o curso natural da vida, né? Isso, exatamente. E eu e a Day, a gente acabou se conhecendo na academia, né? Onde a gente se conheceu na academia, né? E daí, ali... Tem quantos anos isso já? 15 anos. 15 anos já. 2010. 15 anos. Que a gente acabou se fechando na academia, né? Digamos assim. E a gente diz que foi uma coisa assim, que não tem como dizer que não é de Deus, por causa que foi num instalar assim, ela tava para ir embora, ela era casada também e separou, era para ter ido embora para Santa Catarina, não foi, nós se juntamos, digamos assim, uma coisa muito louca, eu disse, eu não tenho nada para te dar, mas dá para nós conquistar tudo junto, se tu tem interesse, né, hoje nós Só temos... que até então, ele não queria nem filhos, e eu tinha isso que eu ia 3, falar. né? Eu disse, isso que eu ia falar agora, até então eu não queria nem filhos, né? Sim. Nos meus outros relacionamentos, porque, imagina, pessoa da noite não quer compromisso com nada, digamos assim. Me perdoem as pessoas, não levem por né, pessoal, não por uma outra coisa. Tua experiência, Minha né? experiência, Teu exato. gosto pessoal. isso, Exatamente, não né? dos Digamos outros. assim, não tem nada a ver que a pessoa da noite não... Né? Sim. Mas Ele eu tô não falando- queria que nada atrapalhasse Pessoalidade, a né? vida. Gosto pessoal, né? Isso, exatamente. Até então eu não queria nada, eu não queria compromisso, Sim. né? De filho e coisa, né? Então... E daí, quando eu conheci a Day, hoje nós temos 3 filhos, né? Por causa que eu falo hoje, nós temos 3 filhos, por quê? Porque, graças a Deus, eu faço parte, eu só não tenho, eles não têm o meu sangue. Perfeito. Porque nós até entramos tem via judicial. Então, hoje eles têm 2 pais, uma mãe e 6 avós, né? Na certidão. Na É na certidão. certidão. É mesmo, Exato. a certidão. Não, Até exatamente. até Eles acho são- bem importante falar sobre isso aqui, porque muita gente não sabe sobre isso. Pra mim, Eu Desconhecido. comento com as pessoas, eles ficam impressionados. E foi a nossa advogada na época que instruiu. Então, tanto para madrasta, padrasto, né? Você pode ou entrar judicialmente, até nós não entramos judicial. A gente iria entrar achando que de repente o pai deles não concordaria, mas ele concordou, então é muito fácil. Tu vai no cartório e faz, é muito Olha só. rápido. É. Então, também pode ser feito para quando o material genético ele é de outra pessoa, por exemplo, uma mãe de aluguel, né? E aí você quer que essa mãe também seja mãe. Então pode ter na certidão as eu duas não mães. fazia ideia que podia Aham, ter. e Que 6 bacana. avós. Tanto é que na carteira de motorista dele está lá, Day Fabrinho, o nome dos 2 pais. Que legal, olha só. Então, eu digo, hoje eles só não têm meu sangue, porque Sim. eu considero eles como meus filhos Sim. mesmo, né? Se tornou uma família só. Exatamente. E daí, no início, a Day falou, só, eu não posso te dar filho. Posso te dar filhos, que eu fiz ligadura, e então não... Posso só te dar 3 filhos. não posso te dar mais filhos teus, né? Digamos assim, daí, tá. E daí daí até as crianças, né, começaram a... Que idade eles têm? O João vai fazer 25. Os gêmeos fazem 20 agora, logo, e o João faz agora início do ano que vem, na verdade, 25. Eles Quando nós tinham começamos, 10, 4 e 9. 4 e 9. São um casal de gêmeos, Tá. né, que tinham 4 aninhos, Como é e que o chama João eles? tinha 9. Como é que chamam? O João Gabriel, João. mais velho, Tá. Maria Luísa e Pedro Henrique, os gêmeos. João, Maria e Pedro. Isso aí. E daí, até as crianças, a gente fala que vai ser eternas crianças, Sim, né? sempre. A gente fala, né, que eles começaram a cobrar mais a Day. Mãe, por que tu não dá um filho pro ele de coisa? E nós chegamos até fazer uma pesquisa de a gente tentar reverter essa questão da ligadura. Daí, na época, isso há 15 anos atrás, era 50 mil reais e tinha 10% de Probabilidade de dar probabilidade. certo. E nessa probabilidade também teria a questão de, se fizesse tipo, uma fertilização, alguma coisa, como a Day já teve gêmeos, poderia vir 2, 3, e tipo, a gente não ia saber, e tipo, e tu escolher ou tirar. É que quando tu ovula, eles vão colocar tantos óvulos, né? E eu já vi muitas histórias de que descartam os demais. Para mim, isso é aborto. Então, a gente não concordava com isso também. Aí eu falei pro Ed, quem sabe a gente adota uma criança. Aí ele falou, adotivo, eu tenho 3, né?
Daí é onde que Deus botou a paz no meu coração, né? Que legal. Eu disse, não, mas eu já te dei 3, né? Então, daí aquilo acalmou meu coração, sabe? Tu sabe eu que entendi que os meus filhos são a Maria, o Pedro e o João. absolutamente, com certeza, Né? absolutamente. Então, hoje eu tenho bem descansado no meu coração, tipo, que nem eu falei, não são de sangue, mas, Sim, sabe? sim. A gente faz tudo por eles, né? A gente busca, cuida. Eu vi esses dias uma postagem tua, né? Que tava com ele, né? Tava Ela e ele. né? Foi Atravessando agora, uma rua, agora esses agora, dias. na é. semana. Foi. Atravessando Até eles a rua, desceram só é. pra pegar um picolé. Quando eles pegaram na mão, eu disse, mas eu vou filmar isso. Aí depois eu pensei, não, eu vou falar sobre isso. Que legal, né? Acabei Que postando. bacana, que bacana. Lá em casa também foi assim, né? Quando eu conheci a Mara já tinha 2, né? E aí a Ashley era bebezinha, né? Então a gente já vem desde cedo comigo, né? Sim. Também dá 15 anos também, no mesmo tempo, né? De casamento também. E tinha a Nath já tá mais velha, tá com 20. Se eu vou errar aqui, eu vou tomar bronca, né? 20 e pouquinho. 20 e uns poucos, né? Não precisa editar, chamar. É 25, tá com 25, 26 anos. Ela tinha 9 anos, isso aí, ela tinha 9 anos. Não, então igual o João, vai fazer 25. Isso aí. E a Ashley tinha 2 anos, quase 2 anos, 2 aninhos. E aí também a gente se conheceu. Também eu já tava, já tava assim, já tinha abandonado a minha vida, né? Assim, também de perdido, né? Vamos dizer assim. Sim. Já tava num outro propósito de vida e a Mara também já estava. E aí a gente se conheceu também mais ou menos nessa linha, né? Eu disse pra ela, olha, eu já não quero mais brincar, né? Tu já realizada. né? Tu não quer brincar também, né? Vamos constituir uma família aí e vamos para frente. De lá pra cá, então, Deus trabalhou muito, porque são 2 temperamentos extremamente diferentes. Aqui também. E isso que eu acho fantástico, né? Sim. Porque até não é sobre um casal. Quando Deus bota todo mundo dentro de uma panela para trabalhar dentro da gente, não é só o casal. Os filhos sofrem no bom sentido, até as coisas ruins, mas as boas também. Porque a gente julga ruim, mas na verdade aquilo edifica, aquilo produz muitas coisas, né? Trata, né? Muito. Então, assim, Deus coloca assim aquilo, aquele 5 lá são 5, né? Lá em casa são 4. Hoje a Nath já não está conosco. Já partiu fazer a família dela também. Mas hoje somos 3. Então tudo aquilo ali que acontece é um quebrantamento aqui, um quebrantamento ali. Só que no final tu vai aprendendo, tu vai Sim. se edificando, né? Pega os temperamentos tudo diferente, né? Então, e de lá pra cá Deus foi produzindo muita coisa, né? Ontem a gente teve um evento, né? Uma palestra que a gente falou sobre isso, sobre a questão familiar também, nesse aspecto, né? Até brinquei, né? Que Deus pega 2 lixas grossas, né? E bota junto na mesma casa, né? Pra tornar uma lixinha fina, né? Sim. Então, isso é fantástico, porque a gente não tem, como tu falou, né? A gente tá num curso de vida, né? Tu tá falando, tô com isso aqui. Mas chega uma altura da nossa vida, assim, que Deus tem propósito conosco. Sim. Que Deus tem planos. E aí parece que dá um encontro da nossa vida com Deus. E aí é um ponto de inflexão, né? Porque joga a gente para outro rumo de vida, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente como é que Eu foi só isso, vou né? complementar o que tu tá falando. Eu Complementa. acho que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, e a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Então, mesmo as coisas... Isso eu falo muito no Insta sobre isso. Porque a gente vê muita gente se vitimizando, lambendo ferida, né? Voltando pro passado. E Deus quer fazer algo novo. Show. E eu sempre digo assim, que esse tempo de deserto que a gente viveu também, foi uma transição, foi muito difícil, mas ele que ativou os nossos músculos espirituais, Show. que nos trouxe até aqui, que nos fortaleceu e que nos deu autoridade para hoje ajudar outros casais, porque na verdade, tanto eu quanto o Ed, na nossa relação de família de origem, também era família disfuncional, né? E aí, o meu primeiro casamento foi mais ou menos uma repetição. Então, tudo isso, toda essa nossa história nos trouxe autoridade. E nós dizia, Deus, qual é a nossa chamada? Eu lembro que no início do ministério, colocavam nós nos kids, colocavam para tudo. E nós dizia, não é nosso chamado, porque
as pessoas que viram a nossa transformação, o Ed que era do mundo, que assumiu as crianças, toda essa história, muitos casais vinham nos procurar, como que vocês fizeram para dar certo? Até assim, ó, famílias em que o homem tinha um filho, a mulher tinha outro, e se uniam, e como vocês superaram isso, né? Então, a gente viu que sempre quem nos buscava era casais. Essa era a resposta que a gente precisava, que era o nosso chamado, né? Mas nós estamos juntos há 15, precisou 10 anos, e nós dizia assim, ó, será que as pessoas não enxergam que o nosso chamado é casal? Ficam colocando nossos kids? Não era Deus. Quando Deus nos entregou o chamado, a gente entendeu claramente que era um tempo de preparação. Então, o quanto esse tempo é importante, né? Claro que sim. E tanto é que eu falo, tem pessoas que eu falei que se vitimizam, lambem feridas, querem voltar. Eu digo, gente, eu não voltaria um dia da minha vida. Eu só sou a pessoa forte que eu sou hoje, só tenho a autoridade que eu tenho hoje porque eu vivi isso. Né? A gente precisa viver. E como eu falei, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Né? Muito bom, que maravilha. O que vocês, assim, conseguem identificar, assim, nessa jornada, nesse curso, assim, que mais mudou, assim, dentro de um e de outro, assim, que foi ponto, assim, tu disse assim... Porque eu só quero voltar um pouco antes. Tu falou assim... deu exemplo, né? Tem um filho aqui, tem um filho daqui, e junta. Não tem parada que Deus não resolva, né? Não tem família que Deus não resolva. Se tu deixar ele agir, né? Ah, perfeito, né? Eu tenho que, eu tenho que dar espaço, né? Se não deixar ele agir, daí é a mesma coisa que um tá puxando para um lado e outro para o outro, né? Tem que estar junto, né? O casal tem que... o que a gente... Eu digo, o nosso testemunho é... A gente fala que, graças a Deus, a gente tem autoridade de falar em questão de casal por causa que a gente deixou ser trabalhado. Tudo que tinha, nós fazíamos para ajustar o relacionamento. Porque hoje um relacionamento, se ele não tá posicionado, se um relacionamento não tá maduro, se um relacionamento não tá... tipo assim, certo? Se a base não é Cristo. Se a base não for Cristo, cara. Base é Cristo. Não tem, sabe? Por isso que a gente fala, né? Então a gente tem vários, eu digo, o nosso testemunho, como casal vai ser sempre o mesmo, porque foi ano que Deus mudou, né? Que é a nossa transparência. A nossa palavra-chave hoje é a transparência. Por causa que se eu tenho uma dificuldade, eu vou ter uma conversa com a minha esposa. Não que eu não possa falar com um amigo, alguma coisa. Só que tem pessoas, digamos, que não vão ter esse entendimento, não vão ter essa sabedoria. E vão te encaminhar para um lugar diferente, um lado diferente. E hoje, quando a gente fala em questão de relacionamento, em casamento, a gente tem que entender que essas duas pessoas se tornaram uma só pessoa, né? Então, nessa uma só pessoa, tu tem que compartilhar com essa pessoa a tua dificuldade. É difícil de compartilhar, porque tem, tipo, a gente tem que ter uma maturidade, tanto do homem quanto da mulher. Perfeitamente. Para ter essa ligação, essa transparência, né? Digamos assim. Exige muita maturidade. Isso é muito forte, é muito forte. A gente sempre fala, né? Quando as pessoas acham, então porque é cristão, porque vive em Cristo, não vai ter problemas, pelo contrário, né? E o inimigo, ele é muito astuto, de tempo em tempo ele muda a estratégia. Então, assim, até se a gente olhar, não vou falar nem de relacionamento, olha lá na minha adolescência, qual era a estratégia, como que ele afetava os jovens, era bulimia, anorexia, aquilo era a febre daquele momento, né? Aí hoje é depressão, então, assim, ele é muito astuto, ele também vai tentar, né? Vai vir no nosso casamento. Só que nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne. A minha luta não é contra o Ed, é contra principados e potestades. Então, quando eu entendo que a luta é espiritual, eu preciso conhecer as armas espirituais para lutar no casamento. Isso, gente, não tem segredo. A gente só vai saber buscando Deus, como lutar. Tu ter paz disso, né? O Sérgio Alves da Expanvida sempre participa com a gente aqui, né? E num episódio ele tava falando sobre isso, né? Que eu achei fantástico que ele falou assim, ó, que tu é casado com o teu irmão na fé. Que tu é casado com uma outra pessoa que tu tem responsabilidade
espiritual com ela. E que é o teu irmão mais próximo que tu tem contigo, de cuidado. É a pessoa que tu mais edifica e que mais te edifica. Só que a gente tem que ter essa consciência, porque na verdade, e ontem eu comentei sobre isso, que a gente casa, né? Geralmente o casamento, ele tá na base errada. Ele tá na base assim, eu vou casar pra ser feliz. E o outro também vai casar pra ser feliz. Não tem nenhum que vai casar pra fazer o outro feliz, né? Nós sempre falamos. Eu vou casar pra... Eu quero receber. Sim. Você quer receber. Não entrou nenhum pra dar. Isso vai dar um tendel. Vai dar problema. Por quê? Fica esperando. Eu só espero, você só espera. E é o contrário. Né? É dando que se recebe. Essa é a lei de Deus. Sim. A lei de Deus é essa. Eu dou para poder receber. E quando eu tenho uma pessoa junto comigo, é meu irmão, é minha irmã. Então, tu tem que tirar, como a Dai falou, só que eu digo assim, olha, conhecendo o evangelho ou não, quase a totalidade dos casais estão inseridos dentro disso. A gente tem que tirar a questão carnal de lado, no sentido assim, de relacionamento do mundo, do passado, de controle, né, de opressão, oprimir. Eu não tenho como fazer aquela pessoa que está casada comigo ser como eu penso que ela tem que ser segundo o meu raciocínio, né? Então humano. Ela tem uma personalidade, ela é uma pessoa, né? Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter paciência, eu tenho que saber dar um conselho, né? Porque quando eu tiro a humanidade fora, né? Porque que nem o Ed disse assim, né? Eu preciso conversar com a minha esposa. Mas se eu como esposa, né, se eu colocar a humanidade na frente, isso vai dar um tendel, porque que maturidade que eu tenho para ouvir às vezes uma fraqueza. Exato. E aí eu pergunto para quem tá ouvindo, para todos nós, Sim. quem não tem fraqueza? Quem é o ser humano que pode levantar e dizer assim, Sim. eu tenho Levante a fraqueza. mão. Vem para cá que nós vamos fazer uma oração, que essa pessoa precisa subir para a Você glória. tem que- Tá pronta. Tem que ir reto, né? Porque ninguém vai ficar pronto aqui. Ninguém tá pronto, todo Sim. mundo tem fraqueza, todo mundo tem uma natureza pecaminosa que habita dentro da pessoa. Então, às vezes, tu não é que, como a Dai disse, não é que tu quer, mas tá fluindo dentro. Tem um motor, ele tem um óleo lá dentro. O homem tem uma natureza que vai ter até o dia da morte, né? Ou da vinda de Cristo. Ele tem a natureza pecaminosa fluindo dentro dele. Então, nem que ele não queira, os pensamentos, a sugestão do mal, ela vem. Agora, como disse Martim Lutero uma ocasião, eu não tenho como impedir do passarinho voar na minha cabeça. Porque não tem como tu impedir pensamentos. Olha a proliferação, há milhares de pensamentos durante um dia. Sim. Agora, eu posso evitar o passarinho fazer ninho, né? Sim. Só que isso exige muita maturidade espiritual de nós. A gente precisa buscar, a gente precisa se consagrar, precisa conhecer Deus, precisa conhecer como Deus trata as coisas, para a gente poder ter maturidade de eu ouvir a fraqueza do outro e não entrar com a humanidade, Sim. com a carne, né? A pessoa humana, né? Porque eu tenho que agir pela fé, como eu agiria com qualquer outro irmão ou irmã, né? Ou pessoa ou conhecido que eu fosse me relacionar. Mas, no geral, a gente vê que tem muita dificuldade de relacionamento assim, de poder ter o kimono aberto, por causa da falta de compreensão ali na ponta. Porque se eu me expor aqui, eu vou. É dinamite, né? Sim. Bum! Vai explodir. Explodir. Então, muitas vezes isso não acontece em virtude disso. Então, eu preciso ter maturidade da pessoa poder expor, conversar comigo, dizer, olha, isso aqui, eu tô assim, tô dessa condição, isso aqui é uma fraqueza, isso aqui e tal. Vem cá, vamos orar. Vem aqui, vamos buscar a palavra junto, né? Sim. Tanto é que tem que observar muito essa questão. Nós participamos uma vez de um curso de casais e a gente teve alguns aconselhamentos, né? De pedir perdão, de ajustes e tal. E esse casal, ela não teve muita sabedoria. Ela chegou no mesmo dia em casa e confessou coisas, mas ele não estava preparado ainda para ouvir. Eles não voltaram nem no próximo encontro, divorciaram, estão divorciados até hoje. Então é aquela coisa, fazer a coisa certa no tempo certo. Na hora né? certa. Exato. Então, claro que essa questão de chegar a essa maturidade, a gente sempre comenta isso, que lá no início a gente conheceu um casal que confessava as fraquezas um pro outro,
as tentações que sofriam, e aquilo nós falamos, nós vamos chegar nesse nível. Nós vamos chegar nesse nível de maturidade. Muito bom. E é o que eu falo, que é exatamente isso. Hoje, quando a gente deixa Cristo entrar, a gente começa a desenvolver o fruto do Espírito. Então, tu vai desenvolvendo, né? Longanimidade, mansidão, tudo isso. E é só com o Espírito Santo. Tem algumas... Só que tu tem que se deixar ser curado também. Isso, né? Pra isso, né? Então, porque a gente carrega muitas coisas, né? É o que a gente fala das maldições familiares, de repetição, tudo isso, né? Então, quando a gente tá livre para ser curado, né? A gente vai nos cursos e diz, Deus, faz o que tu quiser, não importa o quanto doa. Eu quero passar mais essa fase e poder ajudar pessoas nessa mesma dificuldade. Então, quando a gente entendeu tudo isso, buscando concurso, isso é uma coisa que as pessoas, elas só vão buscar uma ajuda para o casamento quando a coisa já tá assim, Quase um já não, acabando já. um já não quer mais dar chance para o outro, daí não, daí eu faço, daí eu mudo. E por que não investir desde o início? Uma vez eu li num livro assim, que se dentro de uma família acontecer um câncer, aquela família ela vai vender tudo que tem para salvar essa pessoa. Perfeito. E um casamento ele vai sendo destruído dia a dia e a pessoa não quer investir. Por que não investir desde o início, né, no casamento? Então a gente tá sempre em congressos, busca participar, né? E essa Muito questão bom. da maturidade é isso. Hoje a gente pode orar um pela tentação do outro. E Maravilha, oramos juntos. Maravilha. Se auxiliar, né? Se apoiar. Isso é maravilhoso. Porque ali é uma construção de fé, né? Porque a igreja é ali, né? A igreja tá ali dentro, né? A igreja é na casa. É aquela família, é a igreja, né? Sim. Então a gente pensa às vezes que a igreja é um lugar que a gente vai no domingo. É o lugar onde a gente vive todos os dias. Exatamente. É dentro da nossa casa, né? Que maravilha. Que é onde que tu mostra realmente quem tu é, né? Que dentro de um tempo, ou perto de pessoas, tu pode ser outra pessoa e dentro 2 de casa, horas dá pra se controlar, né? e daí dentro de casa tu se revela realmente quem tu é, né? Quem tu é. Na verdade, Exato. tudo, a pessoa, o relacionamento, né? Então é a casa, Sim. casa nossa, né? Digamos assim, né? E muito tá ligado nesse ponto, assim, né? Eu acho que para eu poder ser uma bênção pro outro, né? Ou poder produzir algo que é bom pro outro, eu preciso receber, né? Primeiro eu preciso me abastecer, né? Eu acho que o centro disso tudo é antes da gente viver uma experiência pro outro, que claro que é necessário, mas eu me refiro assim, eu preciso ter pra mim, né? Porque eu vou dar aquilo que eu tenho. Inevitável, né? Então hoje, se a gente tem problemas conjugais, ou assim, no geral, que não consegue resolver, eu tô dando o que eu tenho. Então eu preciso tratar isso na raiz, né? Então eu creio que primeiro a gente precisa, como indivíduo, desenvolver espiritualmente, né? Se desenvolver espiritualmente através da oração, da leitura da palavra, do conhecimento, da busca, né? De conversar com pessoas também que podem me ajudar, né? Buscar isso, bater e principalmente orar muito, pedindo para Deus, assim, me conduz, me mostra, porque eu não sei a porta onde é que tá, Sim. mas Ele vai me guiar, né? Então, me ajuda, me conduz, me leva. Direcionamento, né? Isso. Não, a direção. Mesmo que eu não enxergue, eu não tô enxergando, eu não vejo. Às vezes eu oro assim, né? Eu digo assim, eu falo com Deus assim, né? Eu sou burro, eu não enxergo. Eu não tô enxergando, mas tu me conduz, né? Mostra, né? Vai me levando, direcione. vai me empurrando, né? Para que eu chegue aonde tu quer, né? Dentro, Sim. para que eu entre na porta que tu quer. Porque às vezes eu não vejo, a gente se engana, a gente tem muitas ilusões no coração, expectativas que vão se frustrar, né? Então a gente não sabe às vezes o caminho, mas Deus sabe o caminho, né? Sim. Para nos levar, né? Então, muito bacana aí essas experiências. Assim. A gente fala, né, que, como a Dai falou, nós tínhamos um grupo de célula, né, digamos assim. Tá, bacana. E essa célula tava na nossa casa lá. E Legal. daí era separado, homens e mulheres. Uhum. E teve uma época que daí, tipo, chegou num momento que as crianças, voltando um pouquinho pro pessoal poder entender, Uhum. nós sempre tivemos um momento com as crianças momento na mesa, vamos orar, Muito bom. né? De noite a gente ora como casal, então, tipo assim, né? Tipo, tem esses momentos. Uhum. E no início as crianças queriam orar pelo pai delas. Sim. E eu não queria, eu não aceitava, Uhum. né? E pra mim aquilo era uma luta, sabe? Uhum.
né? Tipo, foi uma luta bem um tempo assim, até eu poder entender, né? E chegou num tempo que a gente tinha essa cela e nós, momento de oração lá com os piá, e eu orei pra mim ter um momento de cura, né? Digamos assim, né? E um dos irmãos lá veio e falou: Fabrinho, tu tá fazendo certo, esse é o caminho. Maravilha. Tu tem que, tipo, pedir perdão, mesmo que tu não seja a pessoa errada, né? Digamos assim. E hoje a gente entende que para as pessoas achar que eu pedir perdão tem que eu ter feito algo de errado. Não, mas foi o Mateus que errou, então ele que vai ter que vir pedir perdão para mim, né? E muitas vezes a gente quebra esse protocolo, né? Fazendo tu fazendo esse passo, né? E eu orei aquela noite e o rapaz falou assim, não, é esse o caminho. Tu tá certo nesse caminho, Deus vai te honrar. E chegou num momento que eu mandei a mensagem uma vez pro pai das crianças, né? Eu disse que ele era de Santa Catarina, ele vinha pegar as crianças aqui na nossa casa para passar um período de férias e com eles. E eu mandei uma mensagem para ele, eu disse, tu tá disposto para nós conversar? E ele disse, sim. Eu disse, então quando tu chegar aqui, tu desce e entra aqui na nossa casa. E ele entrou lá. E daí a gente começou a conversar, pedir perdão pra ele, né? Eu disse, cara, uma coisa que a gente vai ter pro resto da nossa vida vai ser a ligação das crianças. Então, tipo, eu tô com a Dai agora, nós casamos, então, tipo, essa ligação... casamento, dos filhos, eu disse, essa ligação nós vamos ter o resto da vida. Perfeito. Né? Que nem a Daya falou, nós temos formatura, nós vamos ter casamento, nós vamos ter vários encontros. Tem netos. Vários encontros que a gente vai ter e vai ser inevitável. Sim. Né? Então, ou nós optamos por nós se dar bem. Ótimo. Eu digo assim, se dar bem, né? Tranquilo, não, né? Sim. Mas, tipo, todo mundo ganha. Hoje, graças a Deus, são bem de boa, assim, sabe? Bem tranquilo. Mas, tipo assim, eu falei naquela época, disse, nós não temos outra opção. Né? Eu assumi as crianças, eu tô com a Dai, então, tipo, pra te vir e ficar uma coisa tranquila, eu disse, não, bem tranquilo, tá perdoado, né? Então aquilo também tirou um fardo de cima de mim, sabe? Quebrou um problema gigantesco. Não, enorme. Era sempre sabe, uma coisa muito... Uma aflição. Pesado, sabe? Quando ele vinha, daí as crianças choravam, daí não queria ir, daí um pouco queria ir, daí abraçava a Dai, daí não queria, sabe? Era um clima ruim. Então depois foi ficando um clima um pouco mais tranquilo, porque foi ficando natural. Não, vou passar com o pai, lá em Santa Catarina, né? De férias, beleza. Nós levava até a metade, daí ele buscava a metade, ou nós levava e depois ele trazia. Então ficou uma coisa mais tranquila. Então por isso que eu digo, tudo isso vai ser, a gente vai aprendendo no relacionamento que tem como dar certo. Sim. Né? Então muita gente, a gente aconselha casais que a gente vê assim, problemas que tá na cara e é um problema muito fácil de resolver. Só que é fácil pra gente que tá olhando de fora. Pra eles tá acabando o relacionamento. Uma coisa que, tipo, tá acabando o relacionamento e... São ajustes tão São pequenos, ajustes, né? A gente fala, gente, tá muito fácil. Um relacionamento hoje em dia é fácil, um relacionamento. Se tu deixar que seja fácil. Agora, se tu começar a fazer coisas errado, fazer coisas que não vai agregar no teu relacionamento, no teu casamento, optar por coisas diferentes, né? Digamos assim, eu prefiro sair com meus amigos, jogar uma bola, do que eu sair com a minha esposa. Não que não possam jogar bola, também, né? Tudo que eu falo, assim, eu falo por causa que a gente viveu e a gente tem alguma experiência, né? Mas, tipo assim, tu dá o valor pra tua casa, primeiro lugar. É uma vida unida, né? Com certeza. Primeiro o primeiro local é o o primeiro lugar é a nossa casa, né? Então, tipo, o que acontece quando nós começamos, eu e a Dai, nos meus outros relacionamentos e no início do nosso relacionamento, eu era muito ciumento. Mas muito de sufocar a pessoa, né? Então, uma vez foi um amigo nosso lá, antes de a gente conhecer Cristo, a gente ir pra igreja. Ele foi, daí ele foi nos oferecer um negócio de um plano lá, e nós comentamos, né, que dele disse, cara, eu vou te fazer um convite, eu também era muito ciumento, e eu vou te fazer um convite pra te conhecer um lugar. Eu disse, tá, então, vamos ver o que é. E a partir disso virou a chave.
Então, né, eu digo, nosso relacionamento, tu tem que ter um posicionamento. Não, eu quero fazer dar certo. Uhum. Tem como dar certo e é fácil dar certo. Ele que levou Ele nos você- mostrou o caminho, certo? Ele disse, olha, ele nos convidou para ir para a igreja, Show. No culto no domingo. Show. no culto do domingo. Show. Ele disse, vocês querem Até fazer uma então visita? vocês não tinham experiência Não, nós assim. ficamos 6 meses no nosso relacionamento. Ah. Ali nós, tipo, fazia festa. Ah, Festa que eu digo, em Janta em casa, casa. janta Sim, em casa, sim, coisa nada, sim. mas não tinha nenhum posicionamento. ah. E aí ele disse, vamos lá E nesse daí lugar. nós tivemos uma briga muito feia. Foi a primeira briga que a gente teve, primeira e última. Assim, que foi uma briga que, tipo, meu, se nós começar um relacionamento em 6 meses, nós ter essa briga assim, Sim, cara, não vai pra frente. vai ser horrível. E, É tipo, que foi por ciúme. foi por ciúme. Coisas da mente dele, É, daí a gente por causa que eu brigou era feio. muito, cara, muito ciumento. Sim. Por isso que eu digo, Deus me curou. Como é que tu venceu isso? Conta pra nós. Deus aí. me curou nessa questão, por causa que o que acontece? A Dai trabalhava no comércio, daí eu, tipo, ou antes dela trabalhar no comércio, onde é que tu tá? Tô aqui na casa com a esposa do Matheus. Uhum, Eu passava lá na frente pra ver se ela tava mesmo, tá? Ou ficava meio que rodeando, meio seguindo, sabe? Umas coisas doentias. Entendi. Uhum. Ou até amizades que eu já tinha, pessoas assim, eu não podia cumprimentar mais, tá? Então, tipo, e isso aí eu digo, isso foi uma. E aí, como é que foi melhorando isso? Conta pra Foi uma cura por causa que, assim, ó, quando nós aceitamos Jesus e a gente conheceu realmente, digamos assim, o caminho, que quando a gente foi convidado, a gente foi pro culto, foi no primeiro dia a gente foi escado. Entregou. Não teve escapatória. Aqui que eu quero ficar. Foi ali, né, foi escado e desde daquela vez a gente sempre deu essa prioridade pro Senhor. Então, nossa, que a gente fala, né, a prioridade nossa é a nossa família, né, a gente fazer as coisas certas e tá num lugar que vai te direcionar a coisas boas, Maravilha. a pessoas certas, os lugares E certos. amizades também. E amizades, né? Isso é importantíssimo. Então eu digo que Porque tem umas que tem que se despedir, né? não, e o meu medo era esse, né? Tipo, como eu tinha amizades e tenho até hoje com o pessoal que a gente tocava, né? Digamos assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer agora, eu estando num lugar diferente deles, como que vai ser minha vida? Porque antes eu tinha 12 anos Uhum. na vida da noite, e agora iniciando uma coisa diferente, como é que eu vou deixar meus amigos? Uhum. Né? Só que nós não tínhamos mais os mesmos pensamentos, os mesmos sonhos, os mesmos planos. Vai mudando, né? Vai mudando, né? Porque até então, no início, acho que era só eu que nós tínhamos um relacionamento certo, né? Assim, sério. Os piados turmas, tinham da turma ficantes, da né? galera. Digamos assim, né? Uhum, Ficantes, uhum, mas nada uhum. concretizado. Hoje eles têm família, têm filhos, tudo, né? São uma benção, tudo. Mas eu digo assim, então, isso daí foi se afastando. A gente foi começando a estar com pessoas diferentes, com pessoas com propósitos e pensamentos diferentes. Daí tu vai começando a ficar mais leve, Relaxar. né? Relaxar, Porque né? ele, E tipo tu assim, ele ficava tenso até numa janta entre amigos, de criar coisas na Sim, cabeça. sim. E quando tu começa a conviver com pessoas que têm o mesmo propósito, que tu percebe que ela tá ali conversando, não tá olhando pra tua esposa, que ela não tá falando da vida de outras pessoas, ela tá ali falando de Jesus, dando o testemunho dela. Tudo isso vai te trazendo segurança e confiança, né? Foi um processo, não foi da noite pro dia. Não, Claro. processo. Pois é isso que eu ia te dizer, tá? E aí, Exato. quando tu te deparava, assim, né? Porque sempre a gente tem, assim, chega no momento de uma cura interior que a gente passa, o start que rompe, assim, a barreira. Show, entendi, é isso aqui, né? Os vícios também funcionam assim, né? Mas depois, tu até larga um vício. Porque o comportamento, o vício interno, o vício externo é a mesma coisa, né? Porque aí eu larguei o cigarro, por exemplo. Entendi que eu precisava parar de fumar, né? Minha experiência, né? Parei de fumar. Mas depois eu tinha vontade e tinha circunstâncias que tava a pessoa fumando ali comigo e aí eu ficava, eu vou fumar bem daqui e tal. Como é que tu venceu essa questão dos ciúmes depois, em relação assim, porque logo depois tu foi entendendo, né? Com certeza apareceram situações para te provar, assim, né? Nesse sentido de vou lá, vou ir. Não vou. Vou perguntar, Cara, não vou. Como é que foi isso? Se eu te falar assim, ó, e
Porque Deus é tremendo, né? Sim. E ele trabalha de uma maneira assim, ó, que eu digo que hoje eu fui curado 100%, digamos assim, eu não consigo lembrar o dia exato, Sim. digamos assim, sabe? Porque assim, ó, quando a gente casou, que nem tu falou no início ali, tu casou com um propósito de querer fazer acontecer e fazer a coisa dar certo. Sim. E quando nós casamos, a gente juntou, digamos assim, e disse, não, agora é diferente, Sim. né? Agora é uma coisa séria, digamos assim, né? Então, eu creio que foi, assim, sabe, esse cuidado, né? Assim, mas eu acho que o meu posicionamento ajudou muito ele Muito também. ótimo. Em que sentido? Entende? Porque Elucida assim, ó, isso pra gente, né? porque eu, em relação ao caráter, a me posicionar, eu continuei sendo a mesma pessoa. Mas Como é que tu antes, lidava com isso? mas assim, antes com eu essa sempre pressão? na moda, então eu morei em Santa Catarina, a sensualidade é mais aflorada, Sim. o estilo de roupa que eu usava, tudo isso também incomodava ele. Eu usava roupa mais justa, decote, e tudo isso, o Espírito Santo também foi me constrangendo, Maravilha. né? Maravilha. Então, e o Ed sempre viu desde o início que a minha gana, quando eu conheci Jesus, eu dizia, eu quero ser essa mulher de Provérbios 31, eu quero ser essa mulher sábia, eu vou ser essa mulher submissa, e já vou falar aqui para quem vai me interpretar errado, né? Estar sob uma missão, Perfeito. né? Eu queria ser essa mulher. E ele via nas minhas atitudes isso que eu queria ser. Maravilha. E a questão das roupas também, que foi mudando. Então foi um processo, assim, uma coisa que eu falo, porque eu era uma mulher que a forma que eu me vestia chamava a atenção dos homens. E hoje eu entendo perfeitamente, quem entende do mundo espiritual, né? Espíritos de sensualidade atraem espíritos de sensualidade. Sim. Então, sim, antes perfeitamente. eu andava na rua com aquela roupa, eu atraía esses homens. Quando eu comecei a me posicionar, eu dizia assim, gente, eu tenho que estar muito feia. Não, sério, eu devo estar acabada. Porque assim, Sim. ninguém olha, Sim. ninguém me canta. E acostumada, porque Sim. vivia desfilando, Sim. né, e tal. Sim. E depois eu fui entender no mundo espiritual Vai isso. limpando dentro, né? Aí Exato. e diminui fora também, né? Tanto Com é certeza. que se tu olhar lá no meu Insta, tem lá 70 mil seguidores, e isso, nunca, nem gosto de falar em números, porque isso é uma coisa, viralizou alguns vídeos, enfim. Mas assim, se eu te falar que nesses 5 anos, eu acho que 2 homens devem ter chamado, eu simplesmente dei o telefone pro ele e disse, responde você. Resolve. Resolve você. Então, assim, nem isso, bom. nem ali na rede social, porque eles veem o meu posicionamento ali dentro. Eu tô falando de Deus, eu tô falando de família, então isso também muito depende da mulher. Um dia eu vi o Flávio Augusto falar sobre isso, que ele disse assim, pessoal, porque o cara é bilionário, né? E aí alguém disse assim pra ele, e a questão do assédio das mulheres? Dele disse, só se tu der abertura. Da corda. Ele disse, só se tu der abertura. O meu posicionamento não deixa chegar. Quando chegar, eu já vou tratar de imediato. Isso aí. O que as pessoas pensam, tu não tem como controlar. Sim, Sim. sim. Indiscutível. Inevitável. Agora, quando eu chego para uma ação aqui com o Ed, né, para falar algo, ali é o momento. Que aí isso é posicionamento, né? Sim. Porque tu não tem, né? Se o rapaz é bonito, todo mundo vai achar o rapaz bonito. Se a moça é bonita, todo mundo vai achar a moça bonita. Tu não tem como controlar o que as pessoas pensam, né? E às vezes elas nem vão falar o que elas pensam, é óbvio. Sim. Agora, quando entra nessa questão que a Dé falou, do meu posicionamento, assim, que chegou para dar uma entrada, né? E aí já tomou Mas tu sabe que isso não. Eu gostava de me sentir linda vestida, mas eu nunca dei abertura pra nada. Eu sempre fui bem pelo contrário, sabe? Meio rebelde, assim, já dava nos dedos, sabe? Nunca dei essa abertura, assim. Eu acho que o meu caráter, claro que Deus me moldou, fruto do Espírito, tudo, mas a forma que eu fui criada é a mesma que eu penso hoje. Como minha mãe me ensinou a ser, é a mesma. Só que eu achava que a forma que eu me vestia não tinha nada a ver com a pessoa que eu era. Entendeu? Depois eu pensava, nossa, na época do meu antigo casamento, que eu me vestia de forma sensual, sempre tinha homens dentro da minha casa e as esposas não acompanhavam. Claro, elas não se sentiam confortáveis. Não gostavam. Entendeu? Por mais que eu era uma pessoa legal, amiga, verdadeira, Sim, mas não gostavam. se sentiam incomodadas. Então, tudo isso eu fui entendendo no processo também. Que legal, né? Que legal. Mas assim, também foi muito natural, assim, como foi acontecendo depois. Eu disse, quer Foi fazer uma dar cura certo? mesmo, sabe?
Claro, não digo que hoje eu não tenha ciúmes, mas um ciúmes de cuidado. É diferente de um ciúmes doentio. Até porque Deus fez o homem para proteger. Isso, O homem é exato. protetor. Não, Se o exato. cara me disser que não quer proteger, ou que não vai Não, exatamente. peitar, entre aspas, né? Não vão ser burro, ignorante ou carnal, não é? Sim. Que não é assim nesse sentido, até, porque Deus fez o homem assim, né? Então, Sim. só que sadio. Com né? De uma forma. cuidado. Cuidado. Proteção. Isso aí, exatamente. como Não protetor. doentio. Não, aquilo é opressivo, de tu né? fazer uma ilusão de uma coisa que a pessoa não tá fazendo e tu deixar essa pessoa, tipo, num ponto que ela ficava numa bolha. Olha o que ele chegava a fazer. E A gente opressão tinha. disso. A gente começou, daí às vezes eu dizia, dele me chamava e dizia, tá em casa? Eu dizia, tô, mas tô indo pagar uma conta. Não, pra que tu vai sair pagar a conta? Eu passo aí, pego. Tipo, ele não queria que eu fosse no centro pagar uma conta, entende? Sim. E daí foi ali que estourou. Eu disse, não, eu não preciso disso, eu nunca vivi, né? Daí foi essa nossa primeira briga ali. Eu disse, eu não vou, eu vou embora pra Santa Catarina, acabou e tal. E aí veio esse amigo, nos convidou pra ir Deus pra mandou. igreja. E foi ali, né, amor? Que legal, gente. Que Foi bacana. uma cura mesmo, assim, sabe? Que nem eu falei. Hoje a gente tem o cuidado, né? O respeito, o cuidado, tudo, né? Mas com outros olhos, né? Sim. Com... E a questão também assim, o dano que tu gera na outra pessoa. Disso, né? Porque Sim, acho que imagina a coisa a pessoa que te mais, cobrar uma coisa que tu não tá tu não fazendo. fez. E tu não tem acho que a como... maior dor que tu tem Tu é pode aquilo ali. explicar de todas as formas, Tu a não mente dela convence. não... Aham. Tu não convence. É uma fortaleza mental, né? É. É uma obra divina, uma obra para Deus, né? Tu tava falando, tava me lembrando, né? Que o apóstolo Paulo certa vez disse assim, eu esmurro o meu corpo, né? Porque muitas vezes a gente tem que ir contra a nossa vontade, né? Muitas vezes não. Sempre, né? Sim. Quando a gente vai seguir a Deus, assim, eu preciso deixar daquela vontade, né? Que nem tu disse, eu entendi que eu não deveria mais investir assim, o que eu gostava de fazer assim, agora eu já não faço mais assim, né? E a questão de sempre ir contra, né? Como tu disse antes, tu mencionou a questão de orar pelo pai das crianças, ou até pedir perdão, ou dar o primeiro passo. Porque se tu não dá o passo, se a gente não dá o primeiro passo, cara, vai servir, vamos servir a Deus? Vamos. Então vamos. Então Vamos te mesmo. atira nisso, né? Sim. Porque esse negócio assim de morno, né? Tu não é frio, nem é quente, isso é um negócio que não dá certo. É assim, vamos fazer? Então vamos embora, então vamos fazer. É assim que tem que fazer, então rasga tudo e vamos embora. Sim, mas ai meu Deus, isso aqui é um horror, meu ego vai morrer. Então, mas ele mesmo tem que morrer. Então esse processo, né, essa situação que tu falou, né, de procurar a pessoa para falar, se tu não faz isso, cara, quantos anos isso ia se Imagina. arrastar? Amargura. Meu Deus, quanta coisa. É. Daqui a pouco nem estavam junto mais por questões assim, nesse Sim. sentido, que aquilo gera assim os danos, né? Como a gente precisa sempre estar atento assim para essa condição que Deus quer fazer na vida da gente tomar essas posições assim, né? Uma vez o Sansão disse assim, né? Morra eu com os filisteus. Então vamos embora, morra eu com os filisteus. Ou seja, isso aqui é assim, tem um princípio divino que eu tô vendo, que eu conheço. É assim. E aqui eu penso de outro jeito. Então, nós vamos seguir isso aqui então. Porque aí tu tá plenamente na condução divina, nas mãos de Deus, né? Pra te guiar, né? Pra te levar. Sim. É o que a gente comenta, né? Que eu falei que um relacionamento ele é fácil. Se tu deixar ele ser fácil, né? Um relacionamento é muito fácil, é muito bom. Só não pode ter ego. Exatamente. Então, eu digo assim, quando a gente aconselha os casais, que as pessoas têm que se deixar ser tratadas, né? E como tu falou no início, tipo, se tu casa pensando que ela tem que fazer você feliz, tu já tá começando errado, Se lascou. né? Porque a gente, tipo, se eu quero que ela me faça feliz, eu fazendo ela feliz, ela vai retribuir. Então, essa troca que é o relacionamento, né? Então, não ficar esperando só e não ter um posicionamento. Porque daí já começa num relacionamento errado, porque tu já vai começando apontando. Já vai começar um relacionamento apontando. Eu não faço por causa que a minha esposa não faz. Eu acho que uma outra coisa também, uma outra coisa que bate muito, que a gente ouve testemunhos, né? Porque a pessoa
espera do outro algo que ela faz. Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz. Eu preciso entender a linguagem de amor do meu marido. Porque senão eu sempre vou olhar para a grama do outro, que é mais verde, né? Então, se eu sou uma pessoa que, se eu estiver no centro lá e eu ver, o Ed ama esse chocolate, eu levo, coloco em cima do travesseiro para ele chegar e ter uma... Eu sou presente. Minha linguagem de amor é presente, palavras de afirmação. E o Ed não é de dar presente. Então, qualquer outra mulher vai dizer assim, meu Deus, o marido da fulana enche ela de presente. Só que o Ed é serviço puro. Tipo assim, eu tenho muita dificuldade de tomar remédio, não tomo. Não importa o horário do remédio, se ele me liga, tu tá onde? Ele vai com o remédio, ele sai do serviço, ele vai, ele me entrega o remédio. Agora, essa semana, faleceu minha avó, eu cheguei em casa, tinha um quindinzinho que ele sabe que eu amo. Essa é a forma dele expressar o amor dele, é serviço. Então, eu entender as linguagens de amor é muito importante, senão eu vou estar sempre esperando algo do Expectativa outro. frustrada sempre, Isso. né? É claro que eu sabendo que ele gostaria que eu fosse determinada linguagem de amor, eu também vou me esforçar para agradar, né? Assim como ele também vai se esforçar. Mas é isso que... Coisas que a gente ouve muito dos casais, um esperando do outro, como tu falou, eu não quero dar, eu só quero esperar, né? E não entender a linguagem do amor, de amor do outro, né? Que é muito importante. Isso ali. Que maravilha, gente. Muito bom bom, né? esse nosso bate-papo aqui, né? Se deixar aqui, nós Ah, sim. vamos embora muito rico, Sim. assim, porque o assunto que tem muito pano para manga, né? Então, até a gente já pode marcar um outro, né? Assim, pra com gente certeza. voltar e falar Eu mais. quero fazer só um adendo aqui. Por favor. Essa questão de investir no casamento, né? Não somente, a gente fala isso muito, não somente a questão de, vou num congresso de casais. Eu e o Ed, dentro das nossas possibilidades, a gente ainda namora. Então, assim, vamos para um chalé só nós dois, né? Vamos fazer não tenho condições de pagar a diária de um chalé. Ok. Mas você janta ou almoça 3 vezes no mês fora, segura esse mês e vai fazer uma coisa com o teu esposo diferente, né? Ou ainda, a questão dos filhos ser a muleta, né? Então, ali estão juntos lutando, qualquer coisa está fazendo pelos filhos, né? Aquela prioridade, Jesus, o seu esposo, os filhos, depois trabalho, né? Porque para mim isso foi muito difícil. Eu entrar num relacionamento e entender que meus filhos, que ele estava acima dos meus filhos. Mãe com os filhos, Sim. protegendo, né? Tipo assim, Passa. eu pensava, não, peraí, E tu é aí- adulto, eles dependem de mim, a minha Isso prioridade aí. é os filhos. Então, quando tu começa a É um entender... estranho, cara. Só um Ah. pouquinho. Meus filhos aqui, né? Então, Só que daí eu comecei a ver o que eu, filha de um casamento disfuncional, de uma família disfuncional, o que eu mais queria? Era ver meu pai e minha mãe felizes, era ver eles tomando um café junto, era isso que eu queria. Então, a partir do momento que os filhos percebem essa paz dentro do casamento, por que hoje muitas meninas, não, eu nem quero casar, se é para ter um casamento igual do pai e da mãe, eu não vou casar. Então, ouvi assim, muito isso. É. A gente ouve muito muito. isso. Então, assim, a gente ser o exemplo, né? Então, me fugiu o raciocínio. O que eu tava falando do... Sobre que vocês ainda namoram, passeiam juntos, ter essa tá? prioridade. Desfrute E que tem- juntos. e que tem E isso, que não e é em que- cima só dos filhos, né? E o que acontece? A gente sempre fala, a gente percebe muitos casais assim, que a prioridade da mulher é os filhos e o marido fica deixado de lado, né? Os filhos vão embora. E daí o que acontece? A hora que o filho vai embora, o casal não se conheceu, não sabe conversar, não sabe conviver, vai separar. Então a gente investe muito, assim, o João foi embora com 16 anos, ele passou no vestibular e foi embora. Aí agora a nossa filha foi para Santa Catarina, nós sabemos que daqui a pouquinho o Henrique vai sair de casa, o Pedro. Então a gente investe em nós, em tempo de qualidade, porque Começa nós vamos dois. ficar nós dois. Termina 2. Isso. É. Começa 2, pode ter 2, 3, 4, 5 no total, mas depois finaliza os 2, né? Sim. E é os 2 cuidando um do outro, né? E tu sabe que o nosso filho mais velho, ele já tem um relacionamento, eles moram juntos, tá? Querem se formar, querem ajustar, enfim. E é tão lindo de se perder. Um dia nós voltamos de lá, eu voltei chorando no carro, porque eu disse assim, meu amor, o exemplo arrasta. É verdade. O exemplo arrasta, porque assim, uma vez ele me falou, nós estávamos conversando um negócio, ele falou, não é você, mãe, que fala que hoje a minha prioridade tem que ser ela? Eu disse, filho, tu tá certo, é isso mesmo, eu sou parentela agora, né? E, claro, eles têm que ajustar ainda. Mas quando nós estávamos voltando, eu disse pra ele, amor, tu percebeu que o João faz as coisas que tu faz pra mim? Porque o Ed, quando ele vai cortar uma carne,
o primeiro pedaço e o melhor é meu. E eu vi ele fazendo isso pra ela. Eu disse, amor, tu percebeu que o João foi lá, pegou o melhor pedaço e serviu ela? Eu disse, tu percebeu que ele pegou e colocou ela no colo? Então, assim, o exemplo arrasta, né? Então, a gente vê os nossos filhos reproduzindo isso, não tem preço. Uma vez eu li num livro chamado, da editora Vento Sul, chamado Esposa e Modelação, que fala do casal, da família como esposa, Cristo como marido, a relação espiritual, né, de igreja com marido, mas... Do ensaio do que há de vir. Exato, mas do cônjuge também. E ali ele dizia assim, que quando o marido chega em casa, o primeiro beijo não é nos filhos, é na esposa. Ele diz, meu Deus, a nossa cultura, ela é... As crianças e tal, né? Mas não, é na esposa, né? É muito legal, ele traz as 5 necessidades do marido, principais, e as 5 da esposa. O cara tá casado com a mulher, nem sabe o que a mulher gosta. A mulher tá casada com o marido, às vezes nem sabe do que ele gosta, né? E tu tava falando um ponto ali que eu tava me lembrando antes, você disse de ter pessoas, né? Sim. Eu me lembro assim que eu tinha um amigo que eu conversava muito, que eu ia chorar as pitangas. Eu ia reclamar da Mara, né? eu ia chorar as pitangas lá no começo, assim, os choques de temperamento. E aí ele dizia assim, Mateus, um de vocês dois tem que ser espiritual. Por que tem que ser eu? Porque nós estamos conversando sobre isso. Um tem que fazer. Que nem... Tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro Cara, passo. tem que fazer. Porque às vezes a pessoa tá ouvindo assim, a gente tá dizendo assim, eu queria muito que isso aqui mudasse, que o meu marido fosse assim, mas isso é uma construção. Que eu queria que meu lar fosse assim. Então começa você, né? Porque alguém tem que fazer, alguém tem que iniciar dar o primeiro aquilo, passo. né? Então, e aí fica fácil quando a gente terceiriza tudo, né? É o outro que precisa fazer, né? E tu falou um negócio aqui agora também, sobre o ajustar. Eu aprendi algo fantástico. Muito, muito interessante. Aprendi com um homem que eu acho que para mim é uma inspiração, né? Conhece muito das coisas celestiais. E ele me ensinou algo uma vez. E eu acredito nisso hoje e descobri com Deus que é assim mesmo. Tu falou assim, que o Pedro precisa ajustar, né? Porque a gente tem uma cultura assim. E é certo, precisa fazer, ok. Mas um dia esse homem me disse assim, o Sérgio, que participa com a gente aqui, ele disse assim, Mateus, quando um homem e uma mulher decidem ter uma vida juntos e genuinamente, o que o homem faz depois, faz voto, não cumpre, é outro assunto. Mas daí assim, casa. Não, é outro assunto. Se o homem é desleal com a palavra dele, o problema não é de Deus. Quando um homem e uma mulher, eles decidem ficar juntos e eles dizem assim, viu, eu quero ter uma família contigo, quer ter uma família comigo? Quero. Vamos fazer sério? Vamos. Ele me disse assim, para Deus já é um casal. Isso como assim? Ele disse, quem casou Adão e Eva? Quantos anos tem um casamento civil? 200 anos? 300 anos? 150 anos? Quantos anos tem um casamento civil? Quem casava as pessoas? Que não tinha um ministro do evangelho no local. Ele disse, não te esquece que a estrutura não vem antes das criaturas. E a gente habituou a colocar toda a estrutura antes das coisas. Porque eu falo aqui, estrutura que eu tô dizendo assim, não, só banheiro, aquela pressão. Tu tem que ir pra cá, tu tem que casar. Tu tá vivendo em pecado, né? Volto a dizer, visão pessoal minha, eu, Mateus, né? Não tô dizendo o que é certo, o que é errado, tô dizendo pra ninguém. Sim. Mas pra mim, né, quando tu diz assim, porque aquilo ali Deus já vê, porque é genuíno, tu entende? É um homem e uma mulher. Vamos ter uma família? Vamos. E aí tu diz, aí tu pega um exemplo assim, né? Ele vai lá, que ele assistiu isso, foi educado nisso, né? Vai lá e faz algo para aquela pessoa com proteção, Excelência. com cuidado, com amor, né? Faz o papel de homem. Já tá na sua função, né? Nós vemos no relacionamento deles muita maturidade, assim, o João é um homem muito fiel, muito... Ele, depois que foi pra faculdade, ele acabou não buscando mais a Cristo, mas a gente percebe o quanto a semente tá ali. Tá lá dentro. A gente já percebeu ele moldado. falar assim, ela falar, ai, sogra, eu tava com dificuldade na prova, o João orou por mim. Ele falou outro dia que orou
né, colocou as mãos sobre ela e orou e tal. Só que nós cremos que assim como o batismo, né, é algo que precisa ser assumido publicamente, e nós não estamos falando de festa, né? Não é necessário festa, mas a bênção de Deus, entender que Deus está ali abençoando, assim como o batismo precisa ser publicamente, né? Então eles confessar isso a Deus, de que eles realmente querem essa aliança, entendeu? Eu creio muito nessa aliança. Claro, claro que sim. E é importante fazer. Mas o que eu me refiro é que a gente às vezes coloca, às vezes a gente lesiona pessoas Sim. por causa da estrutura. Casa obrigado sem saber. Daí fica 2, 3 meses e separa. Exato. Ah, não era o que eu Ou imaginava. ainda, como estou em fornicação, nem vou pra igreja, Exatamente. né? Ou assim, ó, o casamento é pra não fornicar. Eu vou casar porque eu quero namorar. E aí, então vamos casar. Só que, tu tá fazendo um contrato desse tamanho, então já casou errado. Porque eu não caso pra poder namorar. Tem toda a estrutura que a gente tava falando interna. Sim. Aquilo é um plano divino. A família é uma das 3 instituições. Cara, tu tá embarcando num negócio muito sério. Mas, naquele momento, por uma pressão, que eu tô dizendo tem que fazer o certo. Sim. Tem que fazer o certo, ok. Mas pela pressão, para de fumar para vir para cá. Para de beber para estar aqui. Para ti dormir com... Tu tem que fazer isso aqui. Não, vem como você está. Do jeito É o que tá. Espírito Santo que vai. E isso, a prova maior disso é as minhas roupas. Porque eu dizia assim, ninguém vai dizer o que eu tenho que vestir. Ou então assim, se a mulher tá insegura comigo, o problema tá na cabeça dela, não tá no meu, né? Só que quando eu conheci Jesus, o Espírito... Olha, eu digo assim, ó, glória a Deus, que eu cheguei na igreja e ninguém falou pra mim, tu não pode usar essa roupa. Não. Glória a Deus, porque dia a dia eu nunca vou esquecer um dia eu atendendo uma cliente e eu tava com decote e eu vi que ela olhava pro meu decote e aquilo foi me constrangendo, uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. E eu vi que era o ninguém falou Espírito... nada. Ninguém falou. Interno. E eu vi que era o Espírito Santo. Consciência, né? A consciência. Então isso tem que ser natural, né? Mas eles realmente, eles são um casal assim, vivem um pro outro, eles têm toda essa... eu vejo que o João, o espelho dele é o nosso relacionamento, sabe? Ontem a gente conversava com um amigo sobre isso, né? A respeito disso. Ele mencionou assim, fez uma menção, né? Que é o que a gente acaba fazendo. Né? Ele mencionou assim, as igrejas precisavam ter uma estrutura melhor para as crianças, para os jovens, etc, etc. Isso é importante, é legal. Só que o detalhe é que isso vem antes. Eu não posso depender da escola para ensinar valores para os meus filhos. Eu não posso depender da igreja para os meus filhos aprenderem a amarem a Deus. Sim. Eles têm que amar a Deus me vendo em casa. A menina tem que sonhar casar e dizer assim, eu quero casar, não aceito nada menos que meu papai. Ela tem que olhar e dizer assim, eu quero ser feliz igual a minha mãe. Eu não posso depender do que o externo, que o outro faça isso. Não posso depender que uma igreja, por exemplo, tenha a responsabilidade de fazer com que o meu filho ame a Deus ou conheça a Deus. Eu tenho que ensinar para ele desde pequeno, eu tenho que abrir a Bíblia com ele e dizer, ó, é isso aqui, se Deus nos criou. As coisas, mas eu não entendo nada, tem 2 anos, mas é assim que se educa, né? Sim, é o plantio, né? Tu nunca vai ver lá um judeu dizer assim, como é que eu queria que a sinagoga tivesse, porque desde cedo eles fazem isso. E tu não ensina por fora uma pessoa a ser judeu. É dentro. É dentro de casa, é lá dentro. Eles já nascem, tu já nasce judeu e tu vai ser judeu, não de raça. Judeu, judaísmo. Porque isso, Deuteronômio 6, né? Ensina a criança, eles levam muito a sério isso, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar e, quando for velho, dele não se desviará. Tanto é que com 13 anos eles conhecem de cabo a rabo, né? As leis, né? Isto, exato. Então, e já estão dentro de casa, né? Então já vem, que nem tu disse assim, né? O Pedro, né? Ele vai aprender a ser, mas eu não posso esperar que alguém, ele tem que aprender assim, e assim a gente precisa ensinar eles, né? Aprendi em casa, aprendi vendo, é assim que se faz, né? Eu não posso depender do externo, a gente sempre joga para fora isso, né? Sim. Preciso que a escola eduque, preciso que não sei o quê. Não. Não a responsabilidade de casa. Negão, tu tem que suar a camisa pra te mostrar pra ele como é que é o exemplo. Como tu disse, o exemplo arrasta, né? Porque se eu tô ali e eu não vejo isso, eu não quero mesmo, né? Se eu tô aqui, eu vejo esse casamento, que é a Stendhal aqui, que ninguém
né, leva o negócio a sério, eu não quero casar, não quero nada disso aqui, né? E como a nossa linguagem, ela apavora o mundo. Porque, olha só, eu fiz uma postagem esses dias, homem casado não pode, isso e aquilo. Gente, nós ficamos impressionados. Choveu. Olha, Nossa, foi não, um demais. carrossel, tá em quase 1 milhão, É. trouxe vários seguidores, mas eu nunca tinha sofrido com hater. Até então. Eu vi a postagem, eu vi. Até então. E aí, meu Deus, me chamando de louca, de doente, de tudo Possessiva. que tu imagina, de tudo que tu imaginar. Pobre do Ed! Coitado do Ed, não pode fazer nada. Aí eu ainda disse assim, amor, tu quer que eu apague essa postagem? Porque tu tá passando por um tamoco, como diria antigamente. E ele disse assim, de forma alguma, porque nós sabemos o que, né? Sim. E daí na legenda lá explicando, então, que, não pega carona, né? É o hábito de dar carona com uma segunda intenção, ou não tem amiguinhas, é aquela amizade, não é uma amizade em comum do casal, né? Não sai com homem solteiro, ai, meu marido sai, não tem problema, tu é uma louca, tu é uma ciumenta. Eu disse, gente, meu Eu fui Deus. dar uma olhada nos comentários, meu Deus, cara. É. Loucura, assim, ó, ali eu vi, eu disse, amor, eu sei como crescer no Instagram, é só fazer treta. Polêmica. E eu né, odeio, eu agora? não gosto de polêmica, eu não gosto. Pensa no quanto eu lutei com essa postagem, né, amor? Eu pensei em apagar umas 10 vezes. Eu não dormia, me corroía. Ela ia respondia um por um, respondia. Sim. E eles diziam, não responde. Eu digo, amor, eu tenho que explicar o que eu quero falar, né? Pobre deles não pode mais nem jogar bola. Isso nunca gostou. Então, isso não. Como é que essa mulher deixa ele no Kerber? E tu no vê treino. como as pessoas, o Leva no ciumento extremo, da né? relação era ele, É. né? E olha só como as pessoas Verdade, interpretam verdade, errado, né? sim. De forma alguma, eu sou Sim. super segura, assim, ele também, né? Mas, e A outra... interpretação, né, das coisas, né? Aí eu Muda falei para alguns... totalmente A linguagem, A né? linguagem. aí eu falei para a alguns cultura, assim, né, eu é disse, outra. bem se vê que você não me segue. Porque isso aqui você tá lendo fora de um contexto. E eu falo sobre casamento, eu falo nos meus stories, eu procuro pelo menos uma vez na semana trazer alguma coisa e tal. E bem se vê que você não me segue, né? Então, eu tenho que ficar tranquila com isso, mas me tira a paz. Eu vou ser bem sincera aqui. Bem pra mim, eu não gosto, sabe, de treta, não gosto disso. E nós estávamos falando uma coisa que eu sempre falo também, que as pessoas são muito egoístas, então assim, não é meu ponto fraco, não me prejudica, não me importa que com ele... Por exemplo, tu sabe que o teu amigo ponto fraco dele ali é o álcool e que ele vai beber e vai chegar em casa e vai brigar com a família. Bom, o problema é dele, eu vou beber minha cerveja aqui, mas esse é um exemplo, não tô dizendo que pode ou não pode beber, eu tô dizendo Cada que... um é responsável por si, o cara diz, né? Ele que lute, Isso, né? nesse Sim, mas sentido, da compaixão com o próximo, que parceria é essa, né? É, e a questão de que as promessas bíblicas, elas não são para mim, Daiane. Eu tô fazendo tudo certo, então tá bom. Não, a promessa bíblica é geracional, é para uma geração inteira. Então, eu vou fazer isso, não é por mim, eu tô vendo romper. Eu e o Ed fomos os que iniciamos essa caminhada. E a gente já viu, a nossa árvore já está, assim, frutificando. Então, assim, nós estamos sendo... usados por Deus para frutificar. Então, é geracional a palavra, né? A semente está no coração de cada filho, a minha sogra se converteu, meu sogro, minha cunhada, né? Então... E os amigos e outra, assim, ó, quando a gente tem estrutura, que Deus montou a gente, ontem a gente falou sobre isso, Deus cuida de pessoas com pessoas. Você olha a maldade e tu não enxerga lá um arpão lá, um ser, tu não, olha lá, tu não vê assim. Tu vê homens fazendo maldade para homens. E tu vê Deus cuidando de pessoas com Deus. Deus cuidando de pessoas com pessoas. A gente olha para fora, né? Tu olha para a janela assim, não sei se tem vento, porque tu não enxerga o vento. Ninguém enxerga Deus. Tu não enxerga o vento. Mas se tu olhar pela janela para fora, a árvore balançando, tu diz, tem vento. É a ação das pessoas. Só que nós vamos dizer assim, ó, que Deus está com uma matéria-prima bem menor. Por causa do ego do homem, né? Deu poder me dizer assim, tô aqui, muda tudo aqui, eu aceito a mudança, eu aceito a transformação, para que eu seja um instrumento para ti. E para eu desfrutar e os outros também. A matéria-prima de Deus está muito menor do que das trevas, né? Todo mundo solta a franga, vamos embora. Só que quando Deus tem uma pessoa, que diz assim, que de Deus faz, de um faz mil. É verdade.
De pouco Deus faz muito. Quando Deus tem ali uma pessoa, um casal, por exemplo, lá numa sociedade, num local, uma pessoa que está firme ali, que Deus consegue sustentar, largar um peso em cima, começa um ciclo que não está no meu controle, mas começa a vir pessoas para o meu redor. E ele começa a trazer gente desconhecida, que eu não fazia ideia, pessoas começam... E aquilo começa, o que está aqui, começa a proliferar para o outro, né? Como tu disse assim, a nossa árvore, Sim. né? Ela transcende a família, sai da família. E tu sabe que às vezes é mais difícil ganhar a família do que outras pessoas. Absolutamente. É. Não, absolutamente. Então, assim, ó, porque o meu Insta... Familiar tu só ganha vivendo, não ganha falando. Claro, Só eles pra- conhecem a gente. É. E o meu Insta é uma coisa assim, é lindo, assim, o propósito do Insta, porque eu sempre falo, é o meu trabalho, preciso das empresas, preciso, valorizo cada uma, mas existe um propósito muito maior. Eu percebo muito isso quando nós estamos na recepção da igreja, que daí eu aperto a mão do Ed e digo, veio pelo Insta. Veio pelo Insta. Essa veio através do Insta. Então, assim, do quanto existe um propósito por trás do meu trabalho, né? E onde Deus nos coloca, há um propósito. A gente Claro que precisa sim, entender claro isso. que O que sim. Deus quer da gente ali? Quando a gente vai sair viajar, a gente ora, Deus, como que tu vai nos usar? Muito bom. Né? O Muito que tu bom. vai Nos usa, fazer? muito Nos bom. usa nesse lugar. E eu, claramente, sou evangelista. Eu não, Muito bom. eu Sim. não perco oportunidade. Assim, ó, Ótimo. coisa assim, ó, de nós estar, né, amor, na beira da praia e vir vender, o que ele foi vender? Milho. Milho. Vender milho e ele largou uma coisinha do casamento dele. E saiu, o Espírito Santo começou, se aquele menino ficar ali ainda atendendo aquela mulher, tu vai lá falar de Jesus pra ele. Eu, tá bom. E daí eu vi que ele ficou e daqui a pouco eu saí e fui lá. E falei, viu, tu falou do teu casamento, a gente não mora aqui, mas a gente tá disponível pra te ajudar, se você quiser, videochamada. O guri me contou a história inteira, tinha macumbaria no meio, enfim, assim, me deu o telefone da esposa. Que legal. Então, assim, esse pra mim, eu sou claramente evangelista. Sim. Aonde perfeito. eu vou, eu não tenho problema nenhum de falar de Jesus, né? Não Então, perde a oportunidade. não Ótimo, perco, maravilha. não perco. É o ministério que Deus te deu, né? Sim. Com certeza. Isso Não, aí. muito. Exato, perfeito. É claro. É claro. falar. Eu digo, é claro esse Sim, chamado da Dai. Sim. Não tem? Eu tô saudosista de ontem, né? Vai dar dentro do podcast. Já falei 10 vezes, 15 vezes de ontem, né? Mas a gente falou isso ontem na palestra que a gente teve, que a gente fez junto com o prefeito Andrei aqui, em relação de propósito potencial. E aí tinha um exemplo, porque tu disse assim, ó, não é local, não é, às vezes aquilo é geração, né? Geracional, não é pessoal. Nunca é pessoal. Porque Deus não tá interessado assim, claro, nos ama, nos protege, nos cuida, mas assim, nossa, eu não posso dizer, né, que a divindade olhou pra mim e disse, nossa, Mateus, o céu Só não é o você, mesmo Mateus. sem você. Senão a missão não seria o ID, né? Né? Isso. Então, agora, não é pessoal. E aí tem um exemplo disso ontem na palestra que a gente falou, que teve um pastor Albert Lehrenbauer, acho que é o sobrenome dele. Pastor Albert. É um cara que veio pastorear a colônia de Santa Rosa há 100 anos atrás. Eu fiquei sabendo dessa história esse ano, eu conheci. Eu estive na FenaSoja e conheci no centenário da soja no Brasil, eu conheci essa história. Esse cara era um pastor da igreja luterana que morava na colônia de Santa Rosa na época, estadunidense, numa visita aos Estados Unidos, na fazenda da irmã, cultivavam soja. E aí ele trouxe, eu vou levar lá pra gente cultivar com os paroquianos e com a comunidade ali, pra gente cultivar um pouquinho da soja. Isso funcionava lá e ele trouxe pra cá. Bom, há 100 anos atrás, entrou no Brasil um homem simplíssimo, nos confins da terra, no Rio Grande do Sul, a tal da colônia da Santa Rosa, que tu diz, meu Deus do céu, de onde é que vem Aonde isso que aqui? saiu isso? Virar alguma coisa boa de Nazaré? De Santa Rosa, dos Estados Unidos. Por favor, vem alguma coisa boa de Santa Rosa. O cara chega no país há 100 anos atrás, aproximadamente 100 grãos de soja dentro de um pote. Começou o cultivo da soja no Brasil. Hoje, 30% do PIB do agronegócio é soja. O Brasil alimenta o mundo, é o maior exportador de soja em 100 anos. 6% do PIB do Brasil vem do soja. É o maior produtor mundial, é a maior commodity produzida.
Aí tu diz assim, como é que Deus faz uma coisa dessas assim? O que que é? Porque a nossa fala era sobre cumprir um propósito, mas que eu nem sei ainda qual é. Mas se eu me dispor e eu me disponibilizar, isso vai acontecer. E não é pra mim. O cara morreu, não sei quem, eu acho que ninguém, não sei quantos cultivaram lá. E o soja ainda era desconhecido, ainda era bebezinho a história do soja quando esse cara morreu. Ele nem sabia O que ia acontecer? o impacto. E isso, pra mim, eu vim a viagem toda refletindo nisso, assim, e orando. Diz assim, eu não preciso descobrir a soja, né? A outra soja. Mas me usa, Deus, pra isso. Eu quero isso também. Ser essa semente. Cara, porque um cara que veio, ele nem sabia o que estava trazendo. Ele estava trazendo, há 100 anos atrás, a maior riqueza do Brasil, que 100 anos depois, uma nação toda teria. Que hoje lá, o cara, né, o Magi lá, nem, o maior produtor, né, nem sabia, Da história. nem tinha nascido, né? Tem noção da onde que saiu? Da onde que saiu aquilo, né? Sim. E tá ali desfrutando, uma nação desfruta de uma proteção e de uma segurança econômica, que Deus sustenta uma nação através daquilo ali, porque é Deus que dá o sustento, que entrou no Brasil por um homem simplíssimo aqui, e aquilo começou. Então, assim, o impacto disso que a gente faz hoje aqui, como tu disse, assim, que a gente tá aqui, a gente conversa com as pessoas, recebe os casais, vem pra cá, vamos conversar, tá com problema, vem pra cá, até já vou fazer chamada aqui, né, tá com problema, já chama, vem pra cá, vamos conversar, Sim. né, Isso. chama no direct aí, né, é porque o impacto que isso aqui gera amanhã lá no outro, tu não tem noção daquilo. Então, Claro, porque isso que é fascinante, né? Um casamento curado é uma geração restaurada. Né? Tu vês como nós viemos de uma família disfuncional, aí Nossa, chegou muito legal em essa nós... frase. Repete, amor. Não sei o que eu Casamento curado. falei. Não sei. O que eu falei? Tu falou um casamento curado é uma Geração sarada. Isso aí. Um casamento restaurado é uma geração curada. Então, assim... Isto. Então, tipo, nós viemos de famílias disfuncionais e chegou em nós, a gente falou, a partir de nós. Claro que existe o livre-arbítrio, mas não vai ter não há maldição, né? Nós vamos abençoar a nossa geração, nós vamos ser exemplo para a nossa geração. E a partir de nós vai ser diferente. Nós quebramos aqui todo espírito de alcoolismo na nossa família que tem, divórcio, depressão, enfim. Todas as maldições hereditárias. Então, porque, até para quem não sabe, né? As bênçãos são por 1000 gerações, as maldições por 4, né? Isso, terceiro e quarto. A gente precisa entender essas coisas também, e eu falo muito sobre isso no Insta, de declarar palavras que abençoem os filhos, Muito bom. né? Então, assim, você é próspero, a gente ora à noite por cada um, né? A gente tem um propósito, que a gente ora por todos da família, não interessa quanto tempo a gente vai ficar orando, a gente ora por cada um. Então, a gente ora que os nossos filhos serão prósperos, homens de Deus, mulher de Deus, enfim, e declarar isso, porque a palavra tem muito poder, né? Absolutamente, né? Eu tô profetizando, eu tô dando essa legalidade para acontecer, né? Assim como Os dois lados, né? eu ia dizer Bênção, agora, maldição. isso que eu ia dizer agora, Absolutamente. quantas famílias isso aconteceu na minha casa, porque tu é um piá de bosta, porque tu não Total. vai dar em nada, Essa guria é uma China. Isso aí vai dar China. Se tu não cuidar dessa guria aí, ó, nós vamos se incomodar daqui uns anos, nós estamos se incomodando com essa guria. Isso. Ou com o guri também, né? Às vezes o casal, assim, meu Deus. esse aí vai ser ser ligeiro, É. esse aí vai ser malandro, Isso aí. né? E a gente já ouviu isso para algum dos nossos filhos e nós falamos, tá cancelado, em nome de Jesus, nós não recebemos amarrado. essa palavra. Não, a pessoa nem cristã é. Nós não Entende, recebemos. Entende, né? Entende, mas não O que precisa que tá entender. falando? Não, nós já o que, quebramos. que importa mais pra mim? Isso, bate, Como o né? Ed sempre diz, o inimigo ele não brinca, nós brincamos, ele não brinca. Então nós não podemos brincar e deixar essa palavra ser semeada na vida dos nossos Isso aí, filhos, né? isso aí. Não, nós repreendemos, não aceitamos. Meu filho não é malandro, meu filho não é ligeiro. Né? Isso Então, é aí. muito importante declarar. Com certeza. Essa é a nossa missão. Nós temos uma sede de geração sarada. Então, de ajustar tudo que a gente puder ajustar. Eu digo, Deus, tudo que tu quiser tirar debaixo do tapete, tu tira. Todos os meus pecados eu confessei para os meus filhos. Eu disse, olha, nada vai ficar embaixo do tapete para que vocês possam reproduzir inconsciente. Eu vou pedir perdão de tudo para vocês que eu fiz de errado, pedir perdão pro Ed. Essa transparência, né?
Gente, só posso dizer assim que Deus vos use muito, Amém. que vocês sejam um sucesso na mão de Deus para aquilo que Ele quer fazer Recebemos. e que dê muitos frutos ainda para Deus, né? Esse casamento, essa união, que hoje aqui, dentro dessa intimidade, fica muito bom para as pessoas conhecerem também. Porque como às vezes conhece a pessoa daqui e dali, tem uma ideia e não sabe o que tem por trás daquilo ali, né? Sim. Então, é importante assim para as pessoas também poderem conhecer isso, conhecer mais, né, dessa estrutura de vocês, assim, desse propósito que hoje vocês têm disposto no coração, né? Então, desejo muito, assim, que Deus vos use, né, daqui para frente para ajudar muitas pessoas em muitas áreas, né? Que a gente possa ainda desfrutar disso e agradecer a participação de vocês aqui Nós no que programa, né? agradecemos. Com certeza. Muito rico, né? Mensagem final, assim, para deixar aí para aqueles que nos ouvem, assim. Começar pelo Ed e depois finalizo com a Dai. Mensagem final. Quero te agradecer, né, Matheus, pelo convite, primeiramente, né? E com certeza é muito gratificante a gente poder ter essa visão das pessoas de fora. O que eu falo como visão? Não de a gente ser conhecido, mas a gente ser usado, da gente ser uma ferramenta. É o que a gente sempre fala, né? A gente fala para as pessoas, a gente quer ser uma ferramenta para poder ajudar as outras pessoas. E a minha mensagem para nós hoje falando como relacionamento, como casamento, um casamento é muito fácil fazer e um casamento é muito fácil ser feliz no casamento. Muito bom. Né? Então, um casamento é uma união das duas pessoas, onde se torna uma só carne, e essa união, ela é muito, muito linda se tu deixar ela ser o sonho do Senhor. É essa mensagem que eu tenho para deixar para o pessoal, né? Deixar para nós, né? Para nós, né, Matheus? Que somos o sacerdote do lar, né? Boa. A gente tem que... muitas coisas a gente aprende, ou o que acontece no nosso lar são escolhas nossas, né? E uma chamada para os homens, né? A Exato. responsabilidade da tua casa é nos teus ombros, né? Exatamente. Não é na Não mulher é a e nas esposa, crianças. não, minha esposa que resolve. Não, é nós como homem. sacerdote, né? Nós, o homem. Deus confiou o homem. Deus confiou o homem para cuidar da casa, né? Muito e bom. por isso que ele fez a nossa auxiliadora, né? Então, quando a Dai falou antes ali de submissão, né? Auxílio do homem. Auxílio, né? Hoje eu não faço nada, cara, assim, ó. Todas as coisas que nós pensamos em algumas decisões em ser tomadas, ela é a primeira pessoa. Com certeza. Ontem mesmo nós estávamos num lugar, a gente foi ver um negócio e disse, amor, vamos junto. Né? Porque muitas vezes a gente acha que é fácil, acha que ou a carne quer falar um pouquinho mais alto, e ela já disse, amor, acho que não é assim. Porque no Vamos final pensar. sempre, quando tem Isso. mutualidade, Tem paz. sempre se completa. Isso, disse, amor, Dá paz, gera não, paz, claro. é isso aí, gostei, acho que vai ser, né, vamos orar, vamos pedir uma resposta, Sim, tudo, né? sim. E eu digo assim, o casamento é fácil se a gente deixar ser fácil. Muito bom. E a gente tem essa transparência e o primeiro lugar é o Senhor, né? Nossa pirâmide tá o Senhor e depois vem nós, né? E É filhos, o cordão de 3 dobras, né? Isso. Que não rebenta com facilidade, Isso. né? Tanto que a gente tem um Insta ali que é direcionado mais para casais mesmo, né? Então o nome do nosso Insta é de mãos dadas. Por causa que de mãos dadas que tu vai conquistar as coisas, né? Que legal. Com a tua esposa, Que legal. né? Então, para te poder fazer o barco andar, Muito bom. tu tem que ter a pessoa certa do teu lado para poder ir para frente. Então, mais uma vez, Matheus, muito obrigado pelo convite. Maravilha. A gente fica muito feliz mesmo, né, por essa oportunidade. Espero que o pessoal também tenha entendido o nosso propósito, né, entendido o nosso chamado, né, digamos assim, de poder auxiliar. Não que a gente não tenha falha, de forma alguma. Todos temos falha. Perfeito. Todos temos problemas, falhas, tudo. Mas se a gente souber fazer e ir no caminho certo, a gente vai Supera tudo. vai superar. Exatamente. Dai, Meu recado amor. final aí para aqueles que nos ouvem aí. O meu Considerações recado... finais. Sim, o meu recado é, antes de tudo, busque cura. Eu acho que isso liberta um casamento, porque muitas vezes a gente traz coisas, traz
como é que a gente fala? Limitantes, me fugiu a palavra? Crenças limitantes. Crenças limitantes, né? Que viu os pais e reproduz isso e não consegue liberar, se liberar para o teu esposo, até na área sexual mesmo. Então, busque cura em primeiro lugar e invista no seu casamento. Né? Invista em tempo de qualidade, invista buscando a Deus juntos. Isso a gente já era cristão há muito tempo quando a gente começou a orar juntos. Isso foi um romper na nossa família, nós orarmos juntos todas as noites. Então, acho que é isso. É buscar cura interior, né? E eu vou dizer que o melhor médico é Jesus. Ele revela, ele confirma, né? E investir no casamento. Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado. Finalizamos aqui esse episódio do QS Compass. Muito obrigado pela tua companhia. Até o próximo. Você que mora em Ijuí e região, sabia que aqui temos uma distribuidora de TV por assinatura que oferece mais de 320 canais ao vivo, direto na sua TV, celular e tablet? Contate-nos e faça a sua assinatura agora da SatPlay TV, com uma ampla programação de filmes, esportes, séries, documentários e muito mais, sem antena e sem travar. Assista onde e quando quiser. Entre em contato e ganhe 4 horas de teste grátis. Chama no WhatsApp ou clique no botão abaixo para mais informações. Você está acompanhando a programação da Ijuí Shop TV. Divulgue essa ideia.